Salmo 139. Nós vamos ler os versículos de 1 a 12. Salmo 139, versículos de 1 a 12. Vamos fazer essa leitura de forma responsiva, de forma alternada, é o termo correto, de forma alternada. Assim nos diz a palavra de Deus: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento maravilhoso demais para mim, é sobre modo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faça minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, Ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. se eu digo, as trevas, com efeito, me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Amém. Poderia sentar, irmãos? Me disseram que ia ser um culto breve. É o nosso compromisso que nós teremos após o culto. Aí eu perguntei aos presbíteros se eu poderia falar em 10 minutos. Não, muito pouco. 10 minutos também não, né? Por favor. Meia hora. Vamos tentar falar em meia hora, mas já deixo claro para os irmãos e acordado com os irmãos, chegando a 50 minutos, alguém sinaliza, e aí nos próximos 10 minutos eu encerro a nossa mensagem, ok? Brincadeira, nada disso. Vamos no tempo e na medida que o Senhor, nosso Deus, quiser para nós nessa manhã. Amém. Irmãos, é um texto conhecidíssimo, né? O Salmo 139, Salmo de Davi. Ele é um texto que fala de alguns atributos de nosso Deus. Fala em onisciência, fala que o nosso Deus é onipotente e que o nosso Deus é onipresente. E é justamente sobre isso que eu gostaria de fixar nesta manhã, a onipresença do nosso Deus. Para aqueles que gostam de tema, a mensagem, como eu, poderemos colocar a presença de Deus. A presença de Deus. Há 47 anos atrás, 2 meses e 5 dias, precisamente, o homem conseguiu um feito incrível, notório. Para alguns, até hoje, isso não passou de encenação, né? Mas o homem chegou até a Lua. O homem pisou na Lua. E foi no domingo, dia 20 de julho de 1969. A nave espacial Apollo 11 chegou na superfície lunar. Naquela guerra, naquela briga, naquela corrida, né, em conquistar o espaço. E os americanos, então, conseguiram esse feito. E alguns acontecimentos ali foram bem marcantes, estão no nosso pensamento. Nós nos lembramos de algumas situações que aconteceram nessa primeira viagem, nesse primeiro pouso de uma nave na superfície lunar. Os irmãos lembram o nome do capitão daquela expedição? Olha só, isso mesmo, Neil Armstrong. E ele falou uma frase que repercute nas mais diversas esferas da sociedade. Os irmãos vão lembrar dessa frase, né? Quando ele pisou na Lua, ele falou pelo rádiozinho:
um pequeno passo para o homem, mas um salto gigante para a humanidade. Os irmãos conhecem essa frase, né? Certo. Agora, um fato que poucos conhecem, eu mesmo não conhecia, fui pesquisar para saber se era isso mesmo, é com relação à primeira refeição que foi feita na Lua. Sabia que foi feita a refeição na Lua? Eles não foram só passear, dar pulos e tirar foto, pegar areia. Não. Não chegou a ser churrasco. Porque na nave não comportava a churrasqueira. Né? Senão seria uma ideia interessante. Queijo. Não, não foi queijo. Mas um buraco na Lua não faz diferença. Ah, tá certo. Também não foi queijo. A primeira refeição feita na Lua foi a Santa Ceia. Sabia disso? Não? Pois é. Ninguém sabia disso, eu também não sabia. Buzz Aldrin, que foi o segundo homem a pisar na Lua naquela missão, ele é presbiteriano. Interessante. Presbiteriano. E ele levou para a missão um estojo com os elementos da Santa Ceia. Ele era presbítero naquela ocasião, na sua igreja, igreja de Webster Presbyterian Church. Certo? Razoável, né? Webster Presbyterian Church. E o pastor daquela igreja preparou para ele um estojo, né? Os irmãos da igreja, né? Vamos dizer assim. E ele levou esse estojinho para lá. Ele falou pelo rádio, né? Para que os ouvintes contemplassem aqueles acontecimentos e dessem graças a Deus. Depois ele desligou o rádio, certo? E secretamente ele tomou do pão, do vinho, leu a passagem de João 15,5. João 15,5 nos diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. E em silêncio ele deu graças, tomou do pão e do vinho. Pergunta que eu faço: naquele momento secreto, silencioso, até mesmo porque, irmãos, pesquisei, né? A NASA, ela sofria, na ocasião, processos judiciais por um grupo de ateus americanos, norte-americanos, que coibiam que os astronautas expressassem a sua fé. De qualquer forma, eram pessoas muito públicas, né? Muito vistas e contempladas. Então havia essa proibição. Então ele desligou o rádio e fez isso de forma secreta. Bom, o que eu pergunto é o seguinte: alguém presenciou esse fato a milhares de quilômetros da Terra, longe de todos, dentro daquela navezinha apertada, pequena? Alguém presenciou o que esse homem estava fazendo, o Buzz, nosso irmão Buzz Aldrin, na imensidão do espaço, lá longe? Exatamente, irmãos. Nosso Deus estava lá. Nosso Deus presenciou esse fato histórico. Isso só veio a público anos e anos depois. Esse fato, inclusive, estava escondido de alguns familiares do Buzz Aldrin, mas depois ele revelou isso, né? Já tinha passado bastante tempo, ele revelou esses acontecimentos solitários que ficaram guardados em segredo por tanto tempo. A pergunta que eu faço é: onde Deus está? Onde Deus está? Exatamente. Pela palavra, pelas escrituras, nós observamos que um dos atributos de Deus é, como eu falei, a onipresença. A boa teologia, a sã doutrina, nos diz que a onipresença nos diz que Deus está presente em toda parte. Ele existe em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele permeia todas as coisas numa relação que ultrapassa a nossa capacidade de compreensão. Nada lhe passa despercebido. Ele é capaz de dar atenção ilimitada para todos os fatos e para todas as pessoas ao mesmo tempo. Faz parte do ser de Deus, uma característica
do nosso Deus, essa capacidade de estar em todos os lugares, ao mesmo tempo, de forma ilimitada. É uma expressão da soberania de Deus. Nosso Deus é soberano. Ele se revela claramente numa relação pessoal e íntima com a sua criação, com seus filhos. Mas, mais do que nós definirmos aquilo que é a onipresença de Deus, é importante ressaltar quais as implicações dessa presença de Deus na minha vida. Quando eu falar minha, os irmãos entendam, cada um tome para si, né? E faça essa reflexão. Quais as implicações da presença de Deus na minha vida? Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque parece que, por vezes, nós não damos atenção a isso. É como se Deus fosse um conceito distante, um conceito filosófico, que não participa da minha vida. Está longe, está na imensidão do universo. E assim eu me comporto, e assim são as minhas atitudes, e assim é o meu viver. Quais as implicações da presença de Deus na minha vida? Eu gostaria de separar duas implicações, que creio Deus colocou na minha mente, no meu coração, porque a presença de Deus em si, esse tema, ele é muito amplo, muito vasto, tem vários sentidos, várias vertentes, várias colocações, mas eu gostaria de separar só duas para essa manhã, certo? E para nós podermos adentrar nesse tema, eu gostaria apenas que nós lêssemos Jeremias, abra sua Bíblia, Jeremias 23, versículos 23 e 24. Jeremias 23, versículos 23 e 24. As Escrituras nos falando sobre essa presença de Deus, essa onipresença soberana do nosso Deus. Vamos ler? Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ou dar-se-ia alguém de esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Primeira implicação que eu gostaria de trazer para os irmãos nessa manhã é que eu devo ter cuidado. Devo ter cuidado com o que eu olho, com o que eu penso, com o que eu falo e com o que eu faço. Devo ter cuidado com o que eu olho, com o que eu penso, com o que eu falo, com o que eu faço, diante da presença do nosso Deus. Parece que Davi entendia muito bem isso. Creemos que sim, né? Inspirado pelo Santo Espírito de Deus, ele nos deixou registrado esse cântico, né? De sua autoria. E nós vamos agora, rapidamente, sem muita demora, ver versículo a versículo, de 1 a 12, alguns conceitos, algumas verdades que nós encontramos nesse trecho da Bíblia. Nós vamos lendo 1 a 1 e eu vou falando uma verdade que nós podemos tirar de cada versículo. Vamos ler o primeiro? Senhor, tu me sondas e me conheces. Deus conhece então o nosso coração. Deus conhece o nosso íntimo. Versículo 2. Como é que está aí na sua Bíblia? Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Deus está seguindo, Deus está examinando, Deus está desejando guiar as mais simples atividades diárias da nossa vida. Não só aqueles momentos especiais de alegria, de tristeza, de luta, de vitória. Não, as mais simples e corriqueiras coisas da sua e da minha vida, Deus está interessado em guiar. Versículo 3, como é que está? Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos.
Deus conhece, então, todos os nossos pensamentos, nosso agir, nosso não agir, o nosso andar, o nosso deitar, ou seja, as diretrizes da nossa vida. Versículo 4, como é que está a sua Bíblia? Deus conhece, então, os nossos pensamentos antes de nós mesmos. Ainda não conseguimos verbalizar, expressar o nosso pensamento, Deus já sabe, né, o que nós queremos falar, o que nós queremos dizer. Essa é uma das razões pelas quais nós podemos orar em silêncio, e meditar, e conversar com Deus, mesmo sem conseguir concatenar direito as ideias. Deus sabe o que está lá no seu coração e o que você quer falar com Ele. Vamos ler o que está registrado em Romanos 8, 26, irmãos? Vamos manusear a Bíblia, tá? Romanos 8, 26. Eu não trouxe aquele papelzinho que o reverendo Tiago costuma trazer, que facilita, né, um bocado. É porque eu gosto de ver os irmãos manuseando a Bíblia. Quem não sabe, aprende. Quem tem dificuldade, o irmão do lado ajuda. Como disse o prefeito Carlos Rosa. Romanos 8, 26. Alguém pode ler para a gente? Também o perdão da carne dá para Romanos 8, 26. 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Isso. Volte para o Salmo 139. Qual o versículo agora? Sim. Não. 5. Como é que está? E por diante, e sobre mim pões a mão. Exatamente. Mostra então a perpétua presença de Deus ao redor do homem, cuja vida está em suas mãos. Deus tem o mundo em suas mãos. E o Senhor estabelece limites para as nossas ações, a fim de nos proteger, a fim de nos restringir, nos guiar, né, na vida. Versículo 6 agora. Agora sim, Dalva, por favor. É sobre o modo pecado, não posso atingir. Exatamente. Então nós vemos que Davi entendia de teologia, né? Ele entendia disso, porque, como nós falamos ainda há pouco, uma das definições é justamente essa onipresença de Deus, os atributos de Deus, né, de uma maneira geral, são demais, são elevados demais para o nosso entendimento. Nós, na nossa pequenez, a gente tenta traçar alguma coisa para que a gente possa compreender o nosso Deus, mas de qualquer forma é demasiadamente elevado para nós. Isso nos força a reconhecer a nossa pequenez, nos força a reconhecer quão pequeno nós somos e a nossa limitação de entendimento. Então já fica um ensinamento para cada um de nós. Não nos julguemos superiores, não nos julguemos entendidos. Tenha humildade, lembre da sua pequenez. Versículo 7, como está aí? Para onde viver o teu Espírito, para onde viver a tua face. O Espírito Santo de Deus estava presente na criação. E a sua presença não pode estar ausente de algum lugar, de alguma situação. Não pode. E é uma presença pessoal, penetrante. Né? Nós vemos aqui os questionamentos de Davi. Para onde que eu posso me ausentar do teu Espírito? Para onde eu posso fugir da tua face? Qual a situação que Davi estava vivendo para ele estar falando algo desse tipo? Para onde que eu posso fugir? É demais para mim. Para onde que eu posso ir? Não há lugar que se possa ir longe da presença de Deus e fora do campo de visão de Deus. Versículo 8. Se for se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Exatamente. O salmista agora,
ele começa a fazer uma série de contrastes para falar sobre o tema. E vai falando contrastes. Não posso ir para lá, não posso ir para cá. Se eu for no mais profundo abismo, e um parênteses que eu abro aqui, o mais profundo abismo é uma tradução para um termo hebraico chamado Sheol, né? Sheol, que é falar da sepultura mesmo, sepultura, né? Ou seja, nem a esfera da morte escapa da presença do nosso Deus. Graças a Ele por isso. É a nossa esperança de vida, além de tudo. Então, nem a morte escapa da presença de Deus. Versículos 9 e 10 agora, irmãos. 9 e 10. Se tomo as asas da alvorada e me detenho com filhos mais, ainda a palavra que haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Deus está presente e ativo em cada lugar, não só presente, presente e ativo em cada lugar. E a providência divina não tolera nenhum limite. Ele somente não nos vê onde quer que nós formos, mas Ele age, Ele providencia. É um Deus provedor. E, sobretudo, o maior exemplo de providência divina é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi a presença de Jesus no seu ministério terreno o maior exemplo da providência divina. Abra sua Bíblia, este Salmo 139, João 1,14. Também é um versículo muito conhecido dos irmãos. Podem estar associando o endereço com o versículo, mas veja só se não é conhecido. João 1,14. Alguém pode ler? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Isso. Então, o maior exemplo desses encontros com Deus, dos seus filhos, das criaturas, da sua criação, é o próprio Jesus Cristo. Versículos 11 e 12, terminando então com uma análise rápida do Salmo 139, do nosso texto base. Eu digo, as trevas foi feito e cobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Exatamente. A escuridão pode até esconder um ser mortal, limitado, do seu semelhante. Mas não há trevas que resistam à luz do mundo. A luz do mundo quando ela se aproxima. 1 João 1,5. 1 João 1,5. Veja se não é isso que João está nos transmitindo. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Exatamente. Luz significando vida, claridade, santidade, pureza, e trevas significando morte, pecado, destruição. As trevas não podem esconder as nossas ações. Nada pode ser ocultado do Senhor. Estou falando alguma novidade para os irmãos? Não, né? Não. Até agora, nenhuma novidade. Eu vi um vídeo no YouTube do reverendo Hernandes, tem um vídeo compartilhado pelo presbítero Fábio lá na classe dos jovens, em que ele fala sobre o pós-modernismo e cita 3 braços do pós-modernismo. Um seria a pluralização, ou seja, que não existe verdade absoluta. É um conjunto de verdades, de culturas, de nações, de pensamentos. Não há uma verdade absoluta. Pluralização da verdade. O segundo braço seria a privatização. Cada um tem a sua verdade. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha. O nosso irmão do lado tem outra verdade. Ou seja, a verdade é subjetiva, é individual. E ainda, o terceiro braço da pós-modernidade, que é o momento que nós vivemos,
é a secularização. A secularização, então, nos diz que deve-se deixar Deus de lado. Deus não deve ser colocado no mesmo ambiente do homem. Deixa ele de lado, tira ele fora do caminho e o homem vai viver a sua vida. Isso é secularização. Esquecer-se de Deus. Deixa Deus para lá. Ao contrário de tudo isso, pelas Escrituras nós cremos que existem verdades absolutas. E uma delas é a presença constante do nosso Criador. As pessoas não têm condição de deixar Deus de fora das suas vidas, de esconder suas atitudes. Até os atos e pensamentos mais secretos, até aqueles atos feitos lá na superfície da lua, não tem como passar despercebido do nosso Deus. É bem verdade, irmãos, que a palavra de Deus também nos diz que em certos momentos, por causa do pecado, por causa da infidelidade, Deus retém a sua mão. E o homem fica andando por sua própria conta. Vemos alguns textos aqui, 2 Crônicas 12:5, o irmão não precisa abrir, eu vou ler. Então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá, que por causa de Sisaque se juntaram em Jerusalém, e disse-lhes: assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixei em poder de Sisaque. Então Deus pode, na sua soberania, em determinado momento, em determinada situação da nossa vida, retirar a sua bênção sobre a minha vida, sobre a sua vida. Então, irmãos, voltemos à primeira implicação da presença de Deus nas nossas vidas. Quando você for olhar, lembre-se que Deus também está olhando para você. Quando você for pensar, não se esqueça de que Deus está vendo o seu pensamento. Quando você for falar, perceba que Deus também está escutando a sua fala. Quando você for fazer, traga na mente que Deus está examinando sua ação e a sua intenção. Deus está examinando. Deus está nos observando. Cuidado no que eu vou falar, no que eu vou olhar, no que eu vou pensar, no que eu vou fazer. Lembra daquele cântico infantil? Cuidado, boquinha. Me veio logo na mente. Né? O que diz e tal. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado. Olho, boca, mão e pé. É isso, irmão. Nós chegamos à idade madura e nos esquecemos desses cânticos infantis. Não vamos esquecer não, vamos trazer sempre na memória. Ontem, irmãos, nós estivemos no retiro de oração. E no colégio que nós fizemos um encontro, eu achei muito interessante, na porta do banheiro, assim, na parte de cima, né, bem em cima da porta, tinha uma plaquinha falando, Deus me vê. Eu achei interessantíssimo colocar aqui na porta do banheiro, né, da escola. O que será? Deus me vê. A direção da escola teve essa preocupação de colocar isso lá. Né? Deus me vê. Muito interessante. E andando pelos corredores do colégio, eu estou mandado, né, para ver, para observar, e tinha um cartaz, isso já era um cartaz. Cuidado com o que você fala na internet. Né? Cuidado com o que você fala. E nós podemos ir mais além. Cuidado com o que você fala no WhatsApp. Cuidado com o que você escuta. Cuidado com as músicas que você tem baixado no seu celular. Né? É cada coisa esquisita que a gente escuta por aí e está no celular de uma pessoa que se diz cristã, de uma pessoa que segue esses ensinamentos, que conhece essas verdades. Cuidado com o que você tem baixado no seu celular, cuidado com o que você fala, com o que você cantarola por aí. Tá certo?
Isso serve para mim também, irmãos. Eu estou também nesse bojo. Tá? Temos cuidado, então, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com as nossas ações. Mas calma, irmãos. Vamos dar uma melhorada aqui. Vamos dar uma animada. Esse primeiro momento realmente é de reflexão, de nós levarmos a sério aquilo que nós sabemos a respeito de Deus, da sua presença na minha vida. Mas a segunda implicação é: devo aproveitar essa presença, essa companhia de Deus. Devo aproveitar, devo usufruir dessa presença de Deus na minha vida. Também é motivo de esquecimento. Não só quando eu falo alguma coisa errada e tal, que Deus está presente, mas quando eu deixo de usufruir essa presença. Eu não devo imaginar Deus, então, como um guarda de um presídio. Já viu aqueles filmes que o guarda fica lá em cima do muro, andando com a espingarda, lá com a metralhadora, né? Espingarda é dose, né? Eu tenho minha idade agora. Espingarda, forte. Me veio à mente agora aqueles filmes de faroeste, exatamente. Eita, vamos lá. Com aquela metralhadora, com aquele fuzil. Aquele fuzil. Metralhadora também é, né? Fuzil. Exato. Mas não imaginemos Deus então assim, olhando lá para baixo, para aquele campo ali, né? O local em que os presos tomam o sol, sua dose de sol diária, olhando, observando se alguém está fazendo alguma besteira. Então vamos pensar nisso. Vamos imaginar Deus como nosso amigo. Nosso amigo. Manuseando a Bíblia, lendo, até mesmo para fazer essa meditação, essa mensagem. Eu descobri um versículo na Bíblia, lá em Êxodo 33, versículo 11, em que é registrado o relacionamento que Moisés tinha com Deus. E o registro é muito lindo. Abre sua Bíblia. Eu não ia ler, mas vamos ler. Eu ia só falar, mas vamos ler. Êxodo 33, versículo 11. Pode ler alguém? Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava dali. Isso aí. Falava Deus com Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Interessante esse relacionamento. E, irmãos, eu quero isso para mim também. Eu quero ter esse amigo. Ser amigo de Deus, como nós cantamos aqui no cântico, né? Que faz parte do nosso cancioneiro. E o que nós queremos com o amigo? A gente quer conversar, quer relacionamento, a gente quer amizade, a gente quer estar perto, a gente quer contato. Não é isso que a gente quer com o amigo? Ou você quer a distância do seu amigo? O sujeito é meu amigo, não quero nem ver ele. Não é isso, né? Você quer contato com o seu amigo, você quer a amizade dele, você quer falar, você quer escutar. O que esse amigo tem para te falar? Você quer se relacionar, você quer estar junto com esse amigo. É isso que a gente quer? Essa é a pergunta que a gente fala agora aqui também, que a gente faz. É isso que a gente quer? A gente quer esse relacionamento? Ontem, voltando ao retiro de oração, eu falei para o reverendo Alex: poxa, brincadeira, reverendo, você já falou metade do que eu vou falar amanhã. Ele falou: não tem problema, agora você fala para a igreja toda. Então, tá bom. Então, irmãos que participaram do retiro, tenham um pouco de paciência, tá? Mas o que eu quero falar é sobre a prática da presença de Deus. A prática da presença de Deus. Isso não é um conceito novo, agora que chegou isso, não. Isso já vem de há muito tempo. Inclusive no nosso boletim de domingo passado, na pastoral do pastor Mateus Rett, sobre o nome dele, acho que é esse, se não me engano. Ele colocou um trecho de um escrito de uma pessoa chamada Irmão Lawrence. Quem é Irmão Lawrence? Deixa eu ver quem é essa pessoa. Irmão Lawrence foi um monge que viveu no século XVII, um monge francês.
viveu no século XVII, esse era o nome religioso dele. O nome dele era Nicolas. Nicolas, como é que é o francês? Nicolas. Tudo bem, não tem problema. E ele escreveu o seguinte, muito interessante. Preste atenção. A mais santa, mais comum, mais necessária prática na vida espiritual é a presença de Deus. Ou seja, é desfrutar e acostumar-se a estar na sua divina companhia, falando sempre com Ele, humilde e amorosamente, em cada momento, sem métodos ou regras, e especialmente em tempo de tentação, de sofrimento, de aridez espiritual, de contradição, inclusive de infidelidade e pecado. Ou seja, que o irmão Lawrence, que era o cozinheiro do mosteiro, nas suas cartas, que depois foram reunidas, né, e fizeram um compêndiozinho, né, com suas cartas, um sujeito reconhecidamente pela sua santidade, e calma, estou falando de um monge, e santidade é coisa que é santo, no calma, santidade de separação, um sujeito que estava ali realmente em contato diário com Deus, ele buscava isso, e a sua humildade também. Ele falou que devemos ter a prática, o costume de praticar a presença de Deus nas mais diversas situações da nossa vida, seja na cozinha, seja cozinhando, seja andando pelo caminho, seja ele conversando com um amigo, com o próximo, nas mais diversas situações simples, corriqueiras da sua vida. Devemos praticar a presença de Deus. Isso é a prática da presença de Deus. Me lembra também aquele cântico, né? A cada momento eu sigo na presença do Senhor. Ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho. É isso. São verdades que nós cantamos e muitas vezes não percebemos que nós estamos falando. É isso, nada mais do que a prática. A prática da presença do nosso Deus. Irmãos, o Salmo 139, que nós acabamos de ver, nos diz que Deus está intimamente presente conosco. Buzz Aldrin, voltando a ele celebrou essa experiência na superfície da Terra. Da Lua. Ele tomou tempo para ter comunhão com o seu Criador, com o seu sustentador, com aquele que o redimiu, e ele comungava com Deus naquele momento ali. Ele teve essa preocupação. Um momento tão extraordinário na vida dele, ele teve o pensamento de fazer essa celebração com Deus ali naquele momento. O que eu quero dizer, irmãos, nessa segunda implicação, é que nós não podemos desperdiçar as experiências com Deus. Devemos nos aproximar dele com sinceridade, com inteireza de coração. Essa proximidade, essa experiência, esse contato com Deus, nos dá poder para nós sermos fiéis, nos dá poder para nós avançarmos na nossa vida. É tremendamente triste e pobre a vida do cristão que não leva a sério a presença de Deus, que não trava momentos de contato com o seu Criador. Pobre, triste, muitas vezes enfadonha, muitas vezes corriqueira, cansativa. Tenhamos na memória, irmãos, que mesmo que nós estejamos longe de casa, mesmo que nós estejamos no topo de uma montanha, na superfície lunar, se alguém aqui um dia chegar lá, qualquer que seja a sua situação, meu irmão, minha irmã, a comunhão com Deus está apenas qual distância? A uma oração de distância. É isso. Quer saber a distância de Deus para você?
Veja a sua oração, como é que está. Há uma oração de distância. É a nossa distância para Deus. Então, primeira implicação, cuidado com o que eu falo, com o que eu penso, com o que eu faço, com o que eu olho. Segunda implicação, vamos desfrutar da presença de Deus. É um dos maiores presentes que Deus pode ter nos dado, a sua constante presença. Mateus 28, 20, palavras de Jesus nos dão essa certeza e essa garantia. Mateus 28, 20. Exatamente. Ensinando-nos a guardar todas as coisas. É o finalzinho, né? É um pedaço do outro versículo. E ele fala, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Irmãos, praticar a presença de Deus é uma disciplina espiritual, é um exercício espiritual, um exercício da nossa vontade. Qual a minha vontade de estar junto com Deus? De seguir essa verdade absoluta da sua onipresença. Não sejamos pobres, não sejamos pobres espiritualmente. É uma riqueza espiritual que está próxima ao nosso alcance. Então, por que nos demoramos, por que nos esquecemos, porque às vezes não temos interesse de buscar a presença de Deus? Faça disso uma constância na sua vida. Faça disso uma razão de viver. Faça disso uma verdade também na sua vida. Essa verdade está aí, pronta para ser usada para o nosso conforto, para o nosso crescimento e para a nossa alegria. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe nesse propósito. Assuma esse propósito. E mais do que assumir, cumpra esse propósito na sua vida. Que Deus a todos nos abençoe. Amém.